Olá, eu sou Cláudia Lazarotto, astróloga kármica evolutiva, e hoje eu vou falar mais de astronomia do que de astrologia, mas sempre focado no processo evolutivo. Antes disso, lembre-se, se inscreva no canal, assistam os vídeos, curtam os vídeos e acionem o sininho para serem avisados toda vez que houver um novo conteúdo neste canal. Então, meus amores, temos o núcleo da Terra estacionado, o cometa que chegou próximo da Terra hoje, o ZTF, ele tem uma órbita de mais de 50 mil anos, então faz 50 mil anos que ele passou pela órbita terrestre. A gente precisa entender o porquê isso tudo é importante no processo evolutivo que a gente está. Para a gente também não vibrar medo desnecessariamente, para a gente não sentir literalmente a insegurança. A gente já tem que se adequar a toda uma nova vibração, né, que não tem como voltar atrás, não tem. Então, com saudosismo, sem saudosismo, o que passou, passou, né, e ok, passaram-se muitas eras, houveram várias vezes que povos inteiros foram dizimados, né, sejam humanos ou não, né, como os dinossauros, por exemplo. Mas o que a gente tem? A gente tem que desde a queda de Atlântida nós temos o eixo da Terra inclinado, né? E quando esse eixo inclinou, o que aconteceu? Nós ficamos presos numa faixa onde atua e existe o ciclo encarnatório, que é a roda de Sansara. Ok, a reencarnação é uma oportunidade evolutiva, mas se nós formos entendermos num âmbito muito mais amplo, isso de alguma forma cria o que se pode chamar de uma ilusão, de uma matrix, e que a gente não consegue ultrapassar para a ascensão. Para que essa ultrapassagem seja feita e haja essa ascensão, precisa que a Terra reencaixe ou faça um movimento drástico da mesma maneira que ela fez quando entortou. Agora, isso quer dizer que vamos ser todos dizimados? Não necessariamente. Por quê? Porque os tempos são outros, né? Porque a gente tem que pensar que assim como a gente está saindo recentemente da era de peixes, antes nós tivemos a era de Áries, porque as eras acontecem no sentido contrário ao movimento solar e planetário, né? Então eram eras muito mais drásticas, por exemplo, muitas coisas muito fortes, né? E o nível vibratório do planeta era mais denso, entendeu? Mesmo que povos como Atlantis tivessem muito conhecimento, a faixa vibratória planetária era muito densa, e por isso também que o ego teve muito espaço e muita coisa se desestruturou e houve então aquela catástrofe. E a gente precisa entender. Então, tecnicamente, cientificamente, vocês podem buscar na internet, tem muita coisa, mas eu preciso traduzir isso para a nossa paz interior, para entendimento desse processo, porque também de nada adianta a gente atrapalhar. Se a gente mandar energia ruim, nós vamos atrapalhar, né? Também sabemos que estamos tendo oportunidades evolutivas desde a primeira pandemia, da Covid em 2020. No meu entender, não aproveitamos nem a metade para a nossa evolução de todo essa confusão que aconteceu em todo o planeta, né? Eu acho que a gente precisa focar e entender melhor a nossa parte no processo evolutivo, entendeu? Porque, assim, entender melhor, entender. Enfim, já foi. Aí o que acontece? Imagina que o planeta Terra é uma cebola, né? Que tem várias camadas. Então, o que os cientistas chineses descobriram, não foi agora, que o núcleo dessa cebola começou a reduzir, até que ele parou. Mas, ao mesmo tempo, outros cientistas descobriram que a Terra como um todo vem acelerando.
Nós já falamos disso, vocês podem confirmar isso também na internet. Então a gente tem um planeta que está acelerando com um núcleo que está reduzindo. E não só reduzindo, como alguns têm uma linhagem científica que garante, a outra nem tanto, que é possível que esse núcleo retome o movimento no sentido contrário à órbita natural dele. Isso pode acarretar a mudança dos polos, isso pode acarretar um monte de coisa? Pode acarretar um monte de coisa. Mas precisa ser uma coisa horrorosa? Eu acho que vai depender da faixa vibratória. Nós temos como amenizar estes acontecimentos, que vamos passar por eles, é fato. Vamos passar por eles, ponto e basta. Agora, como vamos passar, nós temos como maneiras de minimizar, entendeu? Que nada mais vai ser como antes, nada mais vai ser como antes. Cada dia com mais intensidade, o novo vai se estabelecer. A ordem divina é imperiosa, não tem choro nem vela. Ou a gente se adapta, ou não tem conversa. Vai voltar para trás e vai para uma outra escala evolutiva. Agora, por quê? Né? Veja bem, porque nós estamos sendo avisados desde do início da Era de Peixes para o nosso amado Jesus Cristo que esse momento ia chegar. Que íamos ter a separação do joio e do trigo. Porque o plano divino estava preocupado. O plano divino está avisando faz tempo. Para quê? Para que nós não sejamos dizimados. Porque se fosse para acabar com todo mundo, ninguém seria avisado. Vocês concordam comigo? Nós fomos avisados. Então a gente precisa aproveitar isso da melhor maneira possível, entendeu? E aí, outra coisa importante. Em 2008, Plutão entrou em Capricórnio. Plutão em Capricórnio mexe com a entranha da Terra. Mexe com o quê? Com o núcleo da Terra. É Plutão. Ok, Plutão faz renascer. Então, o que pode se entender? De alguma forma, a gente tem de 2008 para cá, os abalos sísmicos todos com muito maior intensidade. A gente começou com aquela tsunami na Indonésia. Coisas muito radicais, com muita frequência de terremoto, de tsunami, de vendaval, de tudo acontecendo, entendeu? Chegou a tremer terra no Brasil, né? Pouquinho, mas chegou. Então, assim, isso é Plutão no núcleo da Terra, entendeu? E agora, Plutão vai entrar em Aquário em março. Chegamos em janeiro, ele para. Vocês acham que isso é coincidência? Não pode ser coincidência, entendeu? Isso é sincronicidade cósmica universal. Então, quando a gente entende que ele vai estrear em Aquário, depois ele vai voltar para Capricórnio, nós vamos ter aí um hiato, como eu já falei em outros vídeos, eu falei no vídeo sobre o ano de 2023, eu falei isso. Nós temos uma oportunidade nesse ato, enquanto ele retrograda mais um pouquinho para Capricórnio, depois ele entra de vez em Aquário em 2024. Ou seja, nós temos este período todo para fazer a diferença, mas nós precisamos nos comprometer em fazer a diferença em todos os âmbitos, desde a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso emocional, com as pessoas que nos cercam, com a natureza, com tudo. Nós precisamos emanar luz, sim ou sim, nós precisamos buscar isso no nosso interior, a partir da nossa conexão com o nosso eu superior. Se nós estamos sendo avisados, eu repito, desde o início da Era de Peixes, é porque eles querem nos ajudar. E nós temos muitas informações de que o plano divino está em peso focado no planeta Terra, que nós estamos numa árdua batalha entre o bem e o mal, já não é de hoje, vibratoriamente falando. Tá todo mundo aqui, os mestres ascensos estão aqui. Tivemos no dia 31 um concílio do conselho kármico, os mestres todos se dispondo a ajudar. Não é possível que o plano divino inteiro se comova e se movimente para auxiliar uma humanidade inteira e a humanidade inteira empacar. É assim, eu fico indignada, eu não consigo acreditar. Então, assim, a gente precisa sempre, e
se possível, conscientizar um número maior de pessoas cada vez mais, para que a gente foque na luz, para que a gente evolua, para que a gente receba esse auxílio maravilhoso que nós estamos recebendo desde o início da Era de Peixes. Antes disso, depois da queda de Atlântida, os venusianos vieram, Jesus se preparou 2000 anos, depois Jesus encarnou, depois tudo. E a gente não aprende? Se depois disso tudo a humanidade não aprender, aí não adianta chorar o leite derramado. Entendeu? Então, não é horrível. Só quem pode fazer de tudo isso horrível somos os humaninhas. São os humaninhos. Então, assim, que sejamos humanos esclarecidos, né? E junto com tudo isso, esse cometa chega ao sistema solar, passa aqui hoje pela Terra, chega no Sol no dia 12 de fevereiro. Então, o que que a gente tem? Cometas, esse cometa, ele tem uma órbita, ele leva 50 mil anos, ele passou pelo planeta 50 mil anos. Vamos imaginar o que estava acontecendo aqui 50 mil anos. Também não pode ser coincidência. Então, assim, nada é coincidência no universo, entende? Tudo é equilíbrio. Então, o que acontece? O cometa chega e traz uma energia de renovação que pode também ser ou não de polaridade positiva ou negativa. Ele vem trazendo, inclusive ele é chamado do planeta verde. Verde é a cor da cura e da verdade. É isso que esse cometa vem trazer pra gente, a cura através da verdade. Então vamos aproveitar estas bênçãos, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Um planeta que nos traz luz verde, de cura e verdade, nos trazendo a oportunidade, junto com todo o trabalho que vem sendo feito pelo plano divino, com toda a movimentação cósmica de todos os planetas, das estrelas, de todos os conselhos, né, divinos também, tudo que está acontecendo, vamos fazer a nossa parte. E assim, focando acima de tudo no que é bom, no que é fundamental para a evolução, porque não há outro caminho. E eu preciso falar isso sempre, porque cada um que entender, e porque eu falo, porque milhões de pessoas falam, porque cada um sente no seu coração, se cada uma dessas pessoas conseguirem trazer outra pessoa para ficar positivo, porque assim, o que vai acontecer, vai acontecer. Então vamos tentar pelo menos amenizar. Vamos conseguir, vamos amenizar, vamos colher a luz disso tudo e vamos passar por tudo isso da melhor maneira possível, como o plano divino espera de nós, como o plano divino merece que nós façamos, em respeito, agradecimento e reverência a tudo que recebemos. A humanidade, com todo respeito, precisa de vergonha na cara. E a minha mãe me dizia assim: vergonha na cara não vende em caixinha. Então, nós temos que ter vergonha na nossa cara, diante do plano divino todo trabalhando para o nosso bem e fazermos a nossa parte. Por favor, vamos nos esforçar, todos nós, inclusive eu. Porque penso que eu também não olho às vezes e falo, meu Deus, eu também olho, mas eu tento rapidamente me corrigir vibratoriamente, entendeu? Porque a gente é humano, é claro que vai ter um momento que a gente vai falar, caraca, e agora? Rapidinho se refaz, fala, não, foca na fé, foca na luz, porque é o único jeito desse caraca e agora ficar menos ruim, entendeu? Então, e agora que eu faço? Foca na luz. Transmuta, liberta, perdoa, porque o perdão liberta muito mais a você que perdoa do que ao outro que é perdoado. Tira esse peso. Cada um tirando o seu peso, imagina quantos milhões de pessoas ficando mais leve, o tamanho da leveza que nós podemos produzir vibratoriamente para o planeta Terra. Então é isso. Orai, vigiai, perdoai e iluminai. Gratidão mais uma vez, todo o meu carinho sempre. A gente se vê em breve.